Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Mandar aviãozinho. Chamar a galera pra live. Manda aviãozinho você também que está entrando agora. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Espero que você esteja bem. Tenha escolhido fazer uma linda segunda-feira. Gente, segunda. Quantas oportunidades nessa semana que tá começando. Boa noite, Vivi. Boa noite, mãe. Boa noite, Sil. Maravilhosas. Mandem aviãozinhos, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o poder do não positivo. E não é à toa que eu estou nesse ambiente diferente hoje, com uma roupa mais confortável, mais à vontade, porque é uma chavinha que vai cair hoje na vida de vocês, algo muito importante, fundamental que eu vou falar hoje. Maria Raquel, sua linda, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu não sei em São Paulo, mas em Uberlândia o frio melhorou bastante. Oi, pai. Boa noite. O frio aqui deu uma amenizada, mas eu acho que os nossos corações têm que ficar cada vez mais quentinhos, né? Aninha Maciel, sua linda. Boa noite, amei te ver hoje. Obrigada pela ajuda, viu? Gratidão, muito obrigada mesmo. Convido vocês a mandarem aviãozinhos, chamarem mais pessoas, para que a gente possa falar e entender um pouco melhor o que é o não positivo. Mas antes, enquanto o pessoal vai entrando na live, eu quero contar para vocês a experiência que eu vivi ontem. Incrível. Já fazia alguns anos que eu não ia para os eventos pela rádio. Essas coisas de gravação de DVD, de irem os radialistas. Há muito tempo isso não acontecia. E eu falei, nossa, eu tô entrando numa van, indo no evento. Que legal. Domingo à tarde a gente já fica meio assim, né? Porque na segunda a gente sabe que o dia vai ser puxado. Mas fazia muito tempo que eu não via muitas pessoas que estariam lá. E eu fui com o pessoal de rádio. Vamos conversando no caminho. Inclusive, eu conversei um pouco mais com o Robson que é da Paranaíba, que é uma rádio concorrente à Líder FM, e eles também são da Educadora. E aí, eu conversando com ele, que eu vi que eles lançaram um programa de samba raiz. E eu tava contando pra ele, eu falei, na época que a Líder FM resolveu colocar o samba e o pagode na rádio, a rádio teve uma queda de cerca de 40% do faturamento, porque as pessoas não aceitavam, não acreditavam no samba, no pagode. E agora vendo a Educadora, que é uma rádio considerada público A, público AB, com um programa de samba e raiz, isso realmente é quebrar barreiras, é ver que nós estávamos certos, mesmo durante muito tempo, com os clientes não querendo vir para a rádio, não querendo voltar, por causa dessa escolha que a gente fez do samba e do pagode. Então eu vejo que a gente não estava errado, que a gente está certo. Não só por isso, mas entre outras coisas, né? Que muitas vezes alguns estilos musicais são marginalizados, sofrem preconceito. E eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque isso só nos une e dá força em prol de uma coisa maior, que é o ouvinte, né? A gente fica muito feliz com isso. E aí fomos conversando, e essa foi, acho que, a primeira, eu não sei contar quantas, conversas reveladoras, inusitadas que eu tive no dia de ontem. Conversas que eu nem sabia que eu precisava ter. E elas aconteceram. Foi muito lindo, assim. Eu recebi... Eu também não sei contar pra vocês, não sei dizer quantos momentos de gratidão, de carinho, de pessoas que estavam no evento e que, como fazia muito tempo que não me viam, vieram falar comigo, contar. E às vezes, assim, chegava numa roda que tava algumas pessoas e as pessoas... E aí, vamos supor assim, tinha 5 pessoas na rodinha e uma me conhecia. E virava e falava assim, nossa, Joyce,
Muito obrigado você, a Rádio Líder. Eu nunca vou esquecer vocês que me deram a oportunidade, você que acreditou, abriu porta. E aí começou uma chuva de gratidões na tarde e na noite de ontem. Eu saí de lá com o coração transbordando de amor. Porque o reconhecimento, gente, o carinho, a gratidão, ela não tem preço, mas ela tem muito valor. E eu percebo que cada vez mais a gente recebe aquilo que a gente emana. Então, se eu recebi tanta gratidão ontem, é porque com certeza, de alguma forma, eu tô transbordando isso na minha vida. Conseguindo realmente viver a gratidão por tudo que tem me acontecido e por todas as escolhas que eu tenho feito. Pessoas que não precisavam falar, não precisavam demonstrar, virem até mim e falar para as pessoas que estavam em volta: olha, eu tenho muito orgulho dessa pessoa, eu tenho um carinho, eu tenho uma gratidão porque ela fez isso, 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 a empresa onde ela trabalha fez isso, 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 a rádio, né, fez isso, isso, isso por mim, pelas pessoas. E aí acaba que aonde você vai, você tem portas abertas. Porque muitas vezes o mundo pede, né, pessoas com experiências. Mas o que seriam dessas pessoas com experiência se ninguém tivesse dado a primeira oportunidade? E ser essa porta que vai abrir para as pessoas é algo que eu me orgulho muito. Aprendi com o meu pai, que com certeza, acredito eu, aprendeu com o pai dele também, né, a acreditar nas pessoas. E hoje a rádio, não só nos profissionais, nos locutores, vamos dizer assim, né, nas pessoas que trabalham na própria empresa, como os artistas e também profissionais externos. Hoje na Líder a gente tem cerca de 15 profissionais, entre educador financeiro, nutricionista, terapeutas, sexóloga, esteticista, consultora de imagem, advogados, enfim, tem uma ampla rede de profissionais que se uniram no nosso propósito de levar conhecimento de uma forma gratuita e de fácil acesso para todos os ouvintes da rádio, inclusive no YouTube também, né? Porque a gente faz uma live e fica salvo lá. Então eu vejo que isso tá voltando de alguma forma, que é o que a gente planta, a gente colhe. E foi muito lindo. Outras conversas também, de contar, né, coisas que a rádio faz e ver as pessoas reconhecendo e através desse reconhecimento oferecendo certos presentes para mim, para a emissora, enfim, para as pessoas, como forma de agradecer. Isso não tem preço, gente, não tem preço nenhum, mas tem tanto valor, faz tão bem. Eu ouvia certas coisas e eu falava: nossa, obrigada por me falar isso, porque a gente vê um mundo onde as pessoas sabem apontar o dedo, sabem criticar, sabem te cobrar, né? Cobrar trabalho, cobrar produtividade, cobrar que você seja cada vez melhor, que você entregue cada vez mais. Não veem muito bem o descanso com bons olhos, não entendem a importância do descansar, e por isso essa live hoje aqui. Eu trabalhei todos os dias dessa semana muito, até para conseguir ir nesse evento e estar lá presente fisicamente e mentalmente para cumprir o papel que eu tinha me proposto a fazer. E ontem eu cheguei em casa por volta de 00:30, até dormir 1 hora, 5 horas já estava de pé. Eu dormi 4 horas, mas eu acordei antes do despertador. E acordei feliz, grata de lembrar todos os momentos e todas as demonstrações de carinho e de gratidão que eu recebi ontem. Mas enfim, o tema da live de hoje é o poder do não positivo. O que é o não positivo? É você saber dizer sim para você. Aquilo que é mais congruente com as suas escolhas, com os seus valores e com os seus princípios.
Muitas vezes nós crescemos ouvindo dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que são mais próximas da gente, ensinamentos que eles aprenderam com as pessoas próximas a eles e que eles acreditam ser o melhor e que para eles funcionou, mas que não necessariamente pode vir a funcionar para você ou fazer sentido diante das escolhas que você tem. E é possível sim escolher diferente e mesmo assim pertencer. É possível sim não escolher as mesmas prioridades que as pessoas da sua família escolhem e mesmo assim pertencer. Ser amado, dar e receber carinho e tantas outras coisas que acontecem quando você sabe, quando você aprende a falar sim para você. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. É você saber os seus limites, até onde você pode ir, o que você consegue ou não fazer. Saber separar o que é urgente do que é importante. O que é importante é onde precisa ter o seu foco. O que é urgente, 95% das vezes não é urgente. E poderia ser resolvido com mais calma e com mais atenção. Sem ansiedade, sem desespero. Respirando e analisando e falando, realmente, isso aqui não é urgente. É algo que está acontecendo agora, mas eu tenho uma prioridade. Eu tenho um foco nas minhas tarefas de hoje, daqui a pouco eu faço isso. Mas anotar e fazer. E se você não vai conseguir fazer, delegar de alguma forma para alguém que vai conseguir te ajudar, né? Se precisa ser feito, principalmente com relação ao trabalho, ou até muitas vezes nas atividades de casa. Porque para que você possa falar sim para você, deve existir um cronograma de atividades, de tarefas, né? Uma agenda muito bem feita, organizada. E isso não só pessoal, profissional, mas também com a rotina da casa. Porque eu já falei aqui para vocês, quando você mora com alguém na mesma casa, no mesmo apartamento, não é uma pessoa que fica responsável pela casa e as outras pessoas ajudam. Todo mundo mora lá. Então, todo mundo é responsável por atividades dentro da casa. E essas atividades devem ser divididas, para que cada um saiba o que precisa fazer para que a engrenagem continue a rodar. Então, vamos fazer um cronograma de atividades. A gente nunca teve. Entra no Google, pega um quadro de atividades, tem inúmeros. Monta um quadro para sua casa, divide as tarefas. As crianças devem participar conforme a idade delas, sabe? Atividades que elas já são capazes de fazer sozinhas, claro que não vai trazer nenhum risco, às vezes até com a supervisão do adulto, com certeza, mas é importante que elas entendam que elas, através das atividades dentro da casa, elas vão criar disciplina e com isso estimular que elas continuem a fazer algo de maneira consistente, né? Sem começar e parar, sem começar e parar. Uma atividade básica para qualquer pessoa que quer começar a ter disciplina é acordou, saiu da cama, arrumou a cama. Levantou, arrumou a cama. Você já está dizendo para seu cérebro que você não vai mais dormir e que você cumpriu a primeira atividade do dia, que é arrumar a cama. Já, boa noite. E a partir daí fica mais fácil conseguir cumprir com as atividades do dia. Tá, Joyce, mas aonde isso entra o poder do não positivo? Que para você conseguir falar não, você vai ter que se priorizar. E para você muitas vezes sustentar, você vai precisar de disciplina para conseguir sustentar isso. Porque talvez você passou anos falando não para você e sim para os outros. Você deixou os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, tudo de lado, com medo de desagradar as pessoas e com medo de não pertencer. É muito comum
as pessoas cobrarem das outras aquilo, não só que elas não são capazes de fazer, mas que elas pensam que você deveria fazer e não o que realmente você quer. Existem pessoas que conseguem ser produtivas de uma forma, por exemplo, no trabalho em home office, outras não conseguem, outras só no trabalho presencial, outras conseguem administrar bem as duas situações. E cria-se um mito em cima de algumas situações da qual, por exemplo, eu não faria isso. Então, se eu não faria, por exemplo, eu não vou mais pro trabalho presencial, porque aí chega lá, é só isso, aquilo, então eu só funciono no trabalho home office, então quem vai pro trabalho presencial é isso, é aquilo, já julga as pessoas sem saber. E muitas vezes o outro funciona melhor da outra forma, não da mesma forma que você. Sabendo entender que as escolhas daquela pessoa dizem respeito só a ela e não aquilo que você espera que ela faça. Eu sinto muito, mas se você cria expectativas em cima do outro, você vai gerar frustração. Porque você fala, eu não faria isso. Eu não agiria assim. Eu não aprendi desse jeito. Legal. Só que para aquela pessoa funciona. A gente pode até não concordar, mas a gente é obrigado a respeitar. Que mesmo que de repente aconteça algo que aquela pessoa se frustre, é algo que ela precisa aprender, que ela precisa passar, e não você. Eu demorei muitos anos da minha vida, e acho que até hoje é algo que eu trabalho em mim, que é o descanso sem culpa. O saber descansar e realmente desligar. Priorizar a saúde mental, espiritual, física. Entender que o descanso é tão importante quanto o trabalho, a produtividade, a dedicação, os estudos. Quando você descansa com culpa, você fica parado pensando, por que eu estou descansando se eu poderia estar fazendo isso. Hoje, com a organização de agenda, com os meus compromissos mais organizados, e com os estudos que eu fiz, né, e os métodos todos que eu coloco em prática, eu consigo ter uma agenda no qual ela não é da horário comercial, ela é um pouco mais estendida, porém ela tem os horários de descanso nos horários necessários. Então, pausas, descanso mesmo, né, horário para dormir, horário para acordar, horário para levantar, esticar, horário para não fazer nada, esvaziar a mente, meditar. Tudo isso tem que fazer parte da sua rotina. E quando você é cobrado pelos outros, ou pior ainda, quando você se cobra em excesso, ao fazer essas pausas, ao fazer esses descansos, você fica se cobrando, você fica se martirizando. E às vezes é até inconsciente. Algumas pessoas ao seu redor ficam, mas você não vai? Mas não sei o quê. Mas. Aí você fala, não. É o meu momento, é isso que eu escolhi e é isso que eu vou fazer. Me desculpa se a outra pessoa não gostaria ou não aceita. Isso é dela e eu vou deixar com ela. Porque a partir de agora eu vou escolher pra mim aquilo que mais faz sentido. Claro, dentro do que é possível, dentro dos meus direitos. E eu convido você a fazer isso também por você. Mas não só, vamos dizer assim, para viajar, para aproveitar, para dormir, mas para ter uma qualidade de vida. Esses momentos são importantíssimos para que você não crie vícios, dependências, para que você não utilize algumas bengalas que são muito comuns na sociedade e que essas bengalas fazem com que você não chegue nos objetivos que você tanto almeja, nos lugares que você tanto sonhou. Alcançar os níveis de desenvolver a sua mente, a sua espiritualidade. É aí que você diz não para você e diz sim para os outros. O medo de desagradar,
da pessoa ouvir o que você quer fazer, o que você vai fazer. E aí, com medo de frustrar os outros, você abre mão dos seus sonhos, você abre mão de você, das suas expectativas. E vou dizer mais, é mal visto sim por algumas pessoas. Nossa, fulano tá viajando, nossa, cara, não trabalha, não. Ele não precisa mostrar pra você que ele tá trabalhando. Basta ele trabalhar, basta ele fazer, basta ele estudar. A gente já se cobra muito. E ainda ter as outras pessoas cobrando, como diz o Augusto Cury, né? Muitas vezes a gente vira escravo da gente mesmo. Totalmente dependente de situações de vício, porque até o próprio trabalho pode vir a ser um vício. E essa dependência, esse não saber descansar, esse não saber parar, não saber fazer um exercício que você precisa focar sem ficar preocupado com o celular, para saber se vai chegar uma mensagem, se vai ter algo que vai precisar de você. É entender que na sua rotina, no seu dia a dia, você precisa e deve criar momentos seu para com você mesmo. Criar momentos de prazer. Imagina o seguinte. Imagina que tem uma rã num caldeirão de água fria. E ela tá nadando ali lindamente naquele caldeirão, tá? E aí você vai lá, esquenta um pouquinho a água. Mas muito pouquinho. Vai lá, esquenta de novo mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí quando vê, o caldeirão tá fervendo. E aí a rã não consegue mais sair. Muitas vezes é assim que a gente acaba. Com depressão, com ansiedade, com síndromes de doenças psicológicas, psicossomáticas. Porque a gente vai pegando uma tarefa aqui, outra tarefa ali. A gente não consegue ver que tem um tempo livre na nossa agenda e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Ah, porque dá pra fazer mais isso. Ah, porque dá pra fazer mais aquilo. Não, eu tô cansada, mas dá. Não, tudo bem. E aí quando você vê, você colocou inúmeras tarefas e funções no seu dia. Se cobra pra querer fazer. Não consegue, se frustra. Gera ansiedade, gera insônia, gera depressão. Sobrepeso. Excesso de gasto, vícios, dependências, tudo porque você não soube controlar e não soube dizer não. Não soube dizer não para as pessoas e disse não para você, pro seu autocuidado, pro seu autoamor, pro seu autocarinho, para as suas prioridades, para as suas escolhas, para os seus sonhos. Vê? Deixa eu pegar uma situação aqui. Olha, vou dar algumas dicas para vocês, tá? É possível, sim, manter a sua agenda em dia, e é isso que a gente vai aprender agora. Mas é necessário tomar algumas medidas para não terminar imponente que nem a pequena rã da história agora do caldeirão. Primeiro passo, você vai aprender a avaliar a necessidade de precisar fazer para não se desgastar. Realmente eu preciso fazer isso? O quão isso vai agregar na minha vida? Isso vai me levar para onde eu busco e almejo chegar? Passo 2. Priorize o que deve ser feito. Como eu já falei para vocês, saiba diferenciar o que é urgente do que é importante, do que realmente necessita do seu foco agora. Qual tarefa você vai cumprir? Não esqueça, o ser humano ele não é multitarefas. Nem um computador é, na verdade, muito menos um ser humano. Então, escolha uma tarefa por vez e faça. Muitas vezes a gente coloca várias tarefas numa lista, né? Fala assim, vamos fazer uma lista com as tarefas e tal. Aí você fala, meu Deus, que tanto de coisa que tem para eu fazer. Por onde eu começo? Simplesmente vai lá e começa. Você nunca vai estar 100% preparada. Você nunca vai estar 100% pronto, porque a gente veio pra cá pra evoluir, pra crescer, pra aprender. Então escolha uma e faça. Se dedique e faça bem feito. A hora que você terminar, dá um
check, dá um ok naquela tarefa. Nossa, tem a liberação de dopamina, tem prazer em concluir uma tarefa. Basicamente é isso que acontece quando você fica passando o dedinho no celular. Liberação de pequenos prazeres de dopamina que fazem, como você não tem que fazer muita atividade, você não gasta energia, por isso que você acaba ficando horas lá e você não vê o tempo passar. Mas é você colocar as suas tarefas, né, numa lista, olhar para elas e falar, tá, por qual eu vou começar? E começar. Se você tem 200 tarefas ali que você tem que cumprir e você vai eliminando uma de cada vez, você não gera ansiedade, você vê que você está concluindo. Quando você acabar essas tarefas, você parte para outras, mas sempre com prazo para elas, sabe? Você tem que falar assim, um dia eu faço. Não, porque aí essas 200, vai passar 200 dias e você vai continuar com essas 200 tarefas, sendo que você podia ter feito uma por dia. E aliviar a tensão e evitar a frustração, né? Então, cadê o terceiro passo? Faça um cronograma e tenha disciplina. Se você se comprometeu com você, ninguém vai chegar e vai falar, olha, você não fez tal coisa. Mas quer uma dica? Vamos lá. É muito legal quando a gente coloca uma segunda pessoa, na verdade, né? Uma segunda pessoa, ou tem algumas pessoas até que fazem o compromisso em rede social, porque aí tem muita gente para cobrar. É você escolher ou uma pessoa, ou, de repente, a sua rede social, para ser o seu vigia da atividade. Então, por exemplo, eu escolhi que a partir de hoje, sei lá, eu não vou mais beber bebida alcoólica, por exemplo. Tá me fazendo mal, tá em excesso, e eu escolho cortar. Muito bem. E para que eu consiga cumprir isso, eu vou fazer um acordo com vocês, ou com você. Ou você pede para alguém que vai ser realmente uma pessoa que não vai ter dó de te cobrar algo caso você não cumpra com a sua promessa, com o seu desafio. Então, a partir de hoje, eu não vou mais consumir álcool. E se eu consumir, só que tem que ser algo que realmente é valioso para você, que é precioso, ou que você vai sentir incomodado de entregar para aquela pessoa. Então, por exemplo, para mim, se eu beber álcool daqui pra frente, qualquer dia, eu vou ter que pagar R$1.000 pra você. Então, se eu beber álcool nos próximos meses, anos da minha vida, qualquer dia, sei lá, é uma coisa que você não quer mais, então você não vai mais beber. Mas se você beber, você vai pagar algo pra alguém, tipo uma prenda. Só que não pode ser uma balachita ou qualquer coisa assim, porque aí você não vai se esforçar pra não fazer. Tem que ser algo que realmente, ou algo que você gosta muito. Nossa, eu tenho esse broche que é de lembrança da minha avó. É uma coisa única, muito especial pra mim. Então, como eu realmente escolho parar de beber, se eu beber, eu vou entregar esse broche pra você. Pode ser? Mas se a pessoa fizer escondido, bom, aí vai da pessoa, né? Mas se por um acaso alguém vê o ato ilícito ali, entre aspas, acontecendo, vai contar pra outra pessoa e aí você vai ter que cumprir com a sua promessa, né? Porque além de tudo, além de não conseguir não cumprir com a sua palavra, no sentido de não fazer determinada ação, ainda não entregar ou não fazer, aí a gente vai precisar entrar em algo mais profundo, rever essa situação, mas é algo que é legal para fazer com que você implemente um hábito ou transforme algo na sua vida e que realmente faça acontecer. Quarto passo: não faça mais do que pode fazer. O cansaço, o desânimo e o acúmulo de tarefas são sinais de que você não está dando conta, ou seja, não está gerindo bem a sua energia. E o excesso de pendências pode vir a desencadear ansiedade, compulsão e insônia. Uma vez que você percebe que o tempo que você tem
dentro das suas 24 horas do dia, com todas as suas atividades e tarefas fixas, o tempo que você tem hábil não é suficiente para poder realizar tudo que você havia se planejado, porque você fica cada vez mais querendo abraçar o mundo, dizendo sim para as pessoas e não para você. Nesse ponto, você vai reavaliar tudo que está sendo feito para filtrar o que tem menor relevância e o que está te consumindo mais. Então, se você está dedicando muito tempo para algo que talvez não tenha tanta relevância, é você tirar isso da sua vida. Na organização de agenda, a gente faz isso. A gente vê quais são as atividades que estão em excesso, quais que estão em falta, o que dá pra gente reajustar, quais os horários que vão ficar bom para você conseguir dormir, descansar, acordar bem, disposto, disposta. E reavaliar todas essas questões que, de repente, estão consumindo seu tempo, mas que não vão te levar aonde você quer chegar. Às vezes, pequenas tarefas cansam mais mentalmente do que longos compromissos. Saber ser organizada com seu tempo e energia é crucial para uma boa saúde física e mental. Agora eu quero falar com vocês. Isso aqui, ó. Cadê? Acho que começa nessa página. Ah, tá aqui, ó. Diariamente, vou dar um trechinho aqui pra vocês que eu achei que ficou incrível essa parte. Diariamente vivemos situações nas quais precisamos dizer não para as pessoas. Não é a palavra que usamos para nos proteger e defender daquilo que é mais importante para nós. Você sabe o que é mais importante para você? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe se proteger? Você sabe se priorizar? Se você só sabe dizer sim para as pessoas, você não sabe se proteger e se priorizar. Não sabe, mas você vai aprender. Porém, nem todo mundo gosta ou sabe ouvir e dizer o não. Essa palavra pode deixar as pessoas irritadas e distanciar elas de você. Por isso, é fundamental dizer não da maneira correta e eficaz. O maior obstáculo para dizer não de maneira assertiva não é o outro, por mais difícil que ele seja, mas sim você mesmo. Quando você sabe que se você dizer não, aquela pessoa vai ficar chateada, vai ficar emburrada, vai ficar triste, você vai magoar ela, você opta por dizer sim. Que você quer evitar a fadiga, você quer evitar a frustração, você quer se livrar de certas coisas, porque aquela frase, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Sim, a gente prefere ter paz do que ter razão, mas muitas vezes é importante ter a paz consigo mesmo e não só com o outro, né? É a nossa tendência totalmente humana de reagir e agir com intensa emoção, mas sem um propósito claro. Ah, já tô fazendo mesmo, vou fazer. Mas por que você tá fazendo tal coisa? Aonde isso vai te levar? Qual lugar que você quer chegar? Os nossos nãos costumam ser reativos. O que nos faz reagir são as emoções negativas. O medo e a culpa nos levam a ceder ou a calar, enquanto a raiva nos leva a combater. Ser difícil dizer não não vem do não. Vem de outros contextos internos que todo ser humano tem, mas prefere buscar isso aonde? No externo. E no agrado de outras pessoas. No que os olhos veem, ao invés de alinhar isso internamente conforme as suas vontades, desejos e com o que realmente faz sentido para você. Alinhar as suas respostas e as suas escolhas com os seus valores e com os seus princípios, com a jornada que você vai percorrer, né? Viver o seu caminho
e não percorrer o caminho do outro, porque o caminho do outro é do outro, não é o seu. Em primeiro lugar, é importante entender que o não nem sempre significa negação. A palavra não demonstra a impossibilidade ou improbabilidade de se realizar ou aceitar algo. Mas podemos entender que se esse algo que não aceitamos é, na verdade, uma coisa que vai nos prejudicar, ou que a gente faria sem dar o nosso potencial máximo, porque a gente está fazendo só para agradar, então estamos fazendo um bem para nós ou para a pessoa que nos pediu. Se você, de repente, é aquela pessoa que sempre faz tudo na sua empresa, e as pessoas vivem, porque ninguém vai pedir para uma pessoa que não faz as atividades fazer algo. Geralmente, você vai ver mais sobrecarregada a pessoa que está sempre produzindo. E aí, essa pessoa que está sempre produzindo, ela não sabe falar não. Aí ela vai e faz, e ela vai e faz, sem saber se realmente aquilo vai levar ela aonde ela quer chegar. Então, se você... E aí, entra naquela história, né? De você assumir N responsabilidades, você vê que você não vai ter tempo hábil de fazer, você se frustra, fica chateado, se sente incompetente, fala que não serve pra nada, que não presta, quando na verdade você só assumiu um excesso de carga. É só você tirar um pouco de carga. Olha, por exemplo, o seu superior veio te pedir uma tarefa a mais pra fazer e você já tá no seu limite. Você fala, olha, eu consigo fazer, mas primeiro eu vou terminar essas atividades que vão até o dia tal e depois eu consigo fazer. Tudo bem pra você? Você consegue esperar até essa data? Senão eu acredito que seja melhor passar isso para uma outra pessoa. É saber conversar. Você não precisa falar, olha, não dá pra fazer, eu já tô atarefada, não sei o que, não. Se você é bem organizado, se você aprende a gerir o seu tempo e a sua energia, você sabe que naquele momento você não consegue fazer, mas que em determinada data você prefere. Ah, não, mas você tem que fazer. Ok, eu vou fazer, só que não agora. Porque se eu falar pra você que eu vou fazer e não cumprir, primeiro que eu não vou estar sendo honesto com você e nem comigo. Entende? É saber colocar estes limites de uma maneira que vai fazer a pessoa entender que não é que você não quer fazer, mas você já está sobrecarregado, sobrecarregada. E aí o que acontece? Você, além de tudo, gera toda essa ansiedade, toda essa depressão, essa angústia, essa insônia. E aí você não dorme, não tem a sua produção de hormônio, não tem a desintoxicação do seu corpo durante a noite. Você acorda cansada, acorda cansado, aí você vai lá e se enche de café, causa o estresse da cafeína, que fica passando mal, enjoada, não bebe água, não come, fica de só, né, no energético, na cafeína, e vira uma bola de neve de malefícios. É onde muitas pessoas não aguentam, adoecem, principalmente doenças emocionais, como câncer, como alergias, como reumatismo, como enxaquecas, crises de pânico, entre muitas outras. Então, conseguir olhar para dentro, olhar para você, saber falar não, é de suma importância. E também, olha, saber falar não para procrastinação, saber falar não para os vícios, saber falar não para tudo aquilo que te impede de chegar onde você quer. Isso também é uma forma de falar não positivamente e falar sim para você. Vou cumprir isso. E vai e faz. É claro que existem situações que são... Gente, é claro que a gente está falando de um país como o Brasil, onde tem pessoas que acordam 4h30 da manhã, atravessam cidades para trabalhar, ganham um salário mínimo para sustentar uma família, né? Mas o meu sonho é que o meu trabalho possa chegar também a essas pessoas e que a gente consiga dar um pouco mais de conforto, de qualidade para elas, para que elas aprendam que elas podem fazer escolhas diferentes e aos poucos trazendo consciência da situação que elas estão vivendo, que ela não é a única saída que existe, mas enfim, enquanto a gente não chega lá,
é entender que não pense que é só você que negocia com você o tempo todo. Eu acho engraçado que desde pequenininho eu faço isso. Quando eu vou fazer uma atividade, principalmente aeróbica ou física ou algo que vai me cansar, eu fico negociando comigo. Tipo, eu vou andar no parque. E aí eu cansei. Eu falo, vou voltar. Aí eu olho, eu vejo um poste ali. Aí eu falo, eu vou até aquele poste. Depois eu volto. Aí eu chego no poste e vi que não foi tão ruim chegar lá. Então eu vou no outro. E aí eu vou no outro. E eu vou no outro. É assim que funcionam as tarefas, as metas, os objetivos com o propósito de vida. São esses pequenos desafios que você coloca para que você consiga evoluir. E é um desafio seu para com você mesmo. Né? Que nem eu falei, se você escolhe fazer algo, mas ninguém sabe, se você deixar de fazer, tanto faz, tanto fez, mas é uma conversa interna. Aí já é algo de você com a sua consciência. Se tá tudo bem ou se não tá. Você percebe que o não pode ser poderoso também se começar a usá-lo de maneira positiva, para se agradar e equilibrar a sua vida dentro e fora de você. Falar não nem sempre é ser seco e revoltado. Tá revoltado, tá falando não pra tudo, né? Que tem estereótipos. As pessoas querem rotular tudo, mesmo quando elas nem entendem do que elas estão falando. Isso pode ser feito de maneira sutil e leve também. Basta ser praticado com aquilo que fizer sentido para você e que realmente te fará bem. Ontem eu recebi um convite de algo que é um sonho que eu tenho. Eu escolhi agora se eu vou priorizar realizar ou se eu vou adiar e quem sabe não ter mais a oportunidade de viver esse momento. E aí é onde, se eu escolher, eu vou estar me colocando em primeiro lugar. Eu comigo mesmo. É uma oportunidade. E aí, me permitir viver este momento, desfrutar desse sonho, algo que eu vivi há 20 anos atrás e que hoje eu estou tendo a oportunidade de realizar, se der tudo certo, se eu escolher isso, se eu optar como ser uma prioridade para mim, eu vou vir aqui, vou contar e vou dividir tudo com vocês. Meu olhinho até brilha, porque não é sempre que a gente tem essas oportunidades, né? E a gente não sabe se vai ter de novo. Mas é saber que neste momento eu vou escolher a mim. Se alguém quiser dividir esse momento comigo, se alguém quiser torcer por mim para que seja incrível, muito que bem. Se não, sou eu comigo mesma. Eu que vou saber se vou me arrepender depois ou se a prioridade que eu tenho agora na minha vida não condiz com esse convite que foi feito. E tá tudo bem. É importante eu saber quais são as minhas escolhas, as minhas prioridades e o que eu vou me permitir viver ou não, tá? Mas depois eu falo mais disso pra vocês. O não positivo tem o poder de transformar a sua vida de forma significativa, pois lhe permite dizer sim para aquilo que realmente importa, suas necessidades, crenças, sonhos e prioridades. Depois de aprender a dizer sim para você mesmo, para você mesma, agora vamos alinhar as suas expectativas profissionais e pessoais. Seja na vida pessoal ou profissional, todos nós precisamos estabelecer metas e objetivos independentemente da área de atuação. Afinal, todo ser humano tem anseios, vontades e propósitos. E por isso, criar metas e objetivos para si.
Essas metas e esses objetivos funcionam como um orientador das suas ações. É uma forma de se manter motivado diariamente para realizar os feitos necessários para vê-los concretizados. E eu vou dar alguns exemplos agora de metas pessoais, tá? Fazer uma viagem, ler mais, desenvolver melhores habilidades sociais, eliminar peso, cuidar melhor da alimentação, fazer exercício físico, aprender uma nova habilidade, por exemplo, um instrumento, arte, um idioma novo, casar-se ou conquistar um relacionamento estável, caso faça sentido para você, se conhecer melhor, realizar uma formação por prazer ou curiosidade, sem a obrigação, né? Porque quando a gente faz 17, 18 anos, a gente tem a obrigação de escolher o que vai querer ser pro resto da vida, sendo que a gente pode mudar todo e qualquer momento. Eu acho uma pressão muito forte para poucos anos de vida e de conhecimento, mas enfim. Vou dar alguns exemplos agora de metas profissionais. Aprender um novo idioma para conquistar uma promoção. Realizar as formações necessárias para alcançar determinado cargo ou carreira. Desenvolver habilidades de liderança. Começar uma pós-graduação. Aprender sobre empreendedorismo. Aprender sobre investimento e finanças. Fazer um intercâmbio ou especialização no exterior. Realizar atividades para enriquecer o seu currículo. Alinhadas às metas profissionais e pessoais, vamos trabalhar um pouquinho sobre as crenças. Elas podem te impulsionar e te ajudar ao longo da sua caminhada. Elas são fortalecedoras. Crença representa algo que você realmente acredita ser verdade e que faz parte da sua essência. Dessa maneira, agindo no inconsciente, elas interferem em tudo que você faz, pensa e sente, influenciam a primeira interpretação que damos às nossas experiências. Então agora, muitas vezes a gente ouve assim, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu aprendi com fulano, com ciclano, com beltrano, e é assim que tem que ser. Não existe outra possibilidade, só tem essa. E agora eu vou dar alguns exemplos de crenças fortalecedoras. A gente fala muito de crenças limitantes, mas de crenças fortalecedoras para que você aprenda a virar a chave, olhar para você, falar sim para as suas escolhas, para os seus sonhos, para as suas metas, para os seus objetivos, e mais não para aquilo que não vai agregar e que não é prioridade para você. Sabendo que dá para equilibrar tudo, né? Eu sempre falo aqui que a palavra-chave da vida, no meu interessante ponto de vista, é o equilíbrio. O equilíbrio faz com que o barco não penda para um lado, nem para o outro, né? Que o passarinho continue a voar, que exista harmonia em todas as situações, seja na natureza, seja no profissional, pessoal. Enfim, se não tiver equilíbrio, se não tiver harmonia, a engrenagem para de funcionar. O sistema para de acontecer. Então, vamos trabalhar essas nossas crenças fortalecedoras, que é: eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho fazer diferente. Joyce, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Você vai transformar isso. Por exemplo, eu tenho facilidade para falar em público. Eu tenho facilidade para falar em público. Você vai começar a acreditar que você tem facilidade, porque te fizeram acreditar de alguma forma que você tinha dificuldade. E aí você passou a viver isso. Agora você vai passar a viver que você tem facilidade, até que isso torne uma verdade para você. A gente aprende com a repetição. A gente aprende vendo os outros fazer. A gente aprende porque alguém falou que era dessa maneira. Mas a gente também pode reprogramar a nossa mente e fazer diferente. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. É claro que não é um trabalho da noite pro dia.
Se você passou 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos vivendo a mesma coisa, né? Acreditando nas mesmas crenças. E aí agora chega uma doida e fala pra você que você pode reprogramar isso, você vai falar, ah, isso não existe. Existe. Só que primeiro você tem que acreditar que existe. A partir do momento que acreditar, você vai passar a viver isso e isso vai acontecer. Quer uma dica maravilhosa? Faz um quadro dos sonhos. Eu fiz um quadro, que eu não posso mostrar pra vocês, meu telefone tá na live. Mas eu fiz uma montagem com a casa dos meus sonhos, com dinheiro, com o carro que eu almejo, que eu escolho ter um dia na minha vida, a viagem dos meus sonhos. Eu comecei a colocar todos os meus objetivos para que aquilo fique de maneira inconsciente no meu visual, que eu vou começar a encontrar maneiras de fazer com que isso torne realidade na minha vida. E assim funciona a lei da atração. Eu acredito muito na lei da atração, mas para isso, para ela funcionar, não adianta você ficar deitada esperando acontecer. Você vai descansar, mas você também vai realizar. Você vai descansar para carregar a bateria para poder fazer acontecer. Até porque se você trabalhar na exaustão, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai estar perdendo tempo de algo que você realmente poderia estar fazendo se você tivesse descansado, se você tivesse parado, tá? Então, aí você pode também imprimir essas fotos que para a gente ter uma visão de vida, é importante a gente saber quanto, por exemplo, daqui 5 anos, quanto de dinheiro você escolhe ter na sua conta, aonde você escolhe morar, quais os bens materiais que você escolhe ter. Às vezes carro não faz sentido para você, você não quer carro, você prefere alugar e tá tudo certo, você prefere de repente ter um jatinho, por que não? Não é? Então, qual é o jatinho, sei lá, o bem material que você escolhe ter? Qual o tipo de relacionamento que você gostaria, que você escolhe viver daqui a 5 anos? Com os seus filhos, com o seu cônjuge, enfim, com as pessoas ao seu redor. Como é que você se imagina daqui 5, 10, 20 anos? E você vai pegar essas imagens do que seria referências para você e você vai colocar num quadro aqueles pode ser de imã na sua casa, e é algo que você vai ver todos os dias, que você tem que passar por esse quadro, tá? E você vai olhar para ele de maneira inconsciente, você vai criando essa realidade na sua mente, na sua vida. Você passa a fazer escolhas que talvez antes você não faria, que vão te levar a chegar onde você quer ou o mais próximo disso, tá bom? Então, vamos lá, para uma outra crença fortalecedora. Ah, adoro. O dinheiro é bom e me ajuda a realizar os meus sonhos. Já pensou nisso? Quem foi que falou que dinheiro não traz felicidade? Dinheiro proporciona momentos, situações e bens que vão sim te trazer felicidade. A felicidade, ela não deve ser condicionada a nada nem a ninguém, a nada externo, né? As pessoas, ao dinheiro, mas ele traz sim condições para que você realize os seus sonhos. E daí, vivendo o seu sonho, você vai estar o quê? Feliz. Então, logo, para mim, traz felicidade e ajuda a realizar os sonhos. Se eu quero, se eu escolho, então eu consigo fazer. Se eu escolho, eu consigo fazer. A vida é bela. A vida é linda. A vida é divertida. A vida é maravilhosa. A vida é transformadora. Troca a palavra difícil por desafio. Já falei aqui pra vocês também. Difícil, quando você vai jogar um jogo ou começa alguma coisa, a pessoa fala, é difícil. A maioria das pessoas desistem. Agora fala, tem um desafio pra você, eu sei que você vai conseguir decifrar. Você fala, quero. É um desafio. Às vezes você nem sabe por que você tá trocando essa palavra. Por que, né, às vezes a gente dá a dica. Mas é gatilho mental. Troca no seu dia a dia dívida por pendência financeira. Pendência você tende a querer concluir.
Dívida, ah, eu tenho uma dívida, essa dívida pode ficar lá. Quando você fala que você tem pendência financeira, ah, eu tenho uma pendência com fulano, ah, eu tenho uma pendência nisso aqui. Você tende a querer concluir, terminar, não ter mais essa pendência na sua vida. Meus caros, minhas caras. Saber falar não. Se coloque em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, ao invés de esperar que alguém faça isso para você. Se priorize sempre. Isso não é egoísmo, como a gente começou falando, né? É apenas cuidar de si mesmo, de si mesma. Somos ensinados que temos sempre que colocar as outras pessoas e as outras situações e os outros compromissos tudo em primeiro lugar. Que temos que sempre estar agradando os outros, não nos importar com as nossas opiniões e deixar sempre, né, os nossos desejos, as nossas vontades de lado. Mas o que você quer de verdade? Desde quando a gente começou essa série de lives, a gente falou de Ikigai, a gente falou de determinar o que você quer para sua vida. A gente falou dos caminhos, né? O endereço do GPS que você vai colocar para então escolher os caminhos que você vai perseguir. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o motivo que vai fazer com que você acorde todos os dias e vá em busca dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos e conclua as suas tarefas? O que você quer de verdade? Qual é a vida que você quer viver, que você escolhe? É um desafio? É, principalmente para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, de consciência. Mas é possível, né? É claro que ainda em algumas situações é raro, mas a gente vê algumas pessoas que não teriam todas as possibilidades de repente acabar num tráfico num tráfico de drogas ou em outras situações, gangues, enfim, escolhendo o estudo, escolhendo a dedicação e conseguindo algo maior. Eu falo ainda são raras as exceções, porque ainda é muito desafiador sair da alienação, criar essa consciência, optar pela mudança e ver que existem outras possibilidades. É um desafio muito grande que a gente tem que percorrer ainda, mas qualquer 1% que a gente fizer por dia serão 365 ao longo de um ano. Convido você a perguntar para você mesmo, para você mesma, e deixar que o seu coração responda o que é que você quer de verdade. Quantas coisas você já deixou de fazer para que pudesse agradar as outras pessoas? Uau! Uma consciência para mim agora também. Inúmeras. Principalmente o descanso, que eu comentei com vocês. A dificuldade em descansar sem culpa. O desafio agora, né? Que não tá mais tão assim. Mas eu lembro desde a época de escola. Todo mundo ia viajar, ia farrear, e eu ficava a estudar. Então, eu já sou uma pessoa que me cobro muito, né? E eu vejo que, inconscientemente, outras pessoas também acabam me cobrando de eu fazer coisas que eu já me cobro, porque já é suficiente, sabe? Já é puxado. Porque mais do que as outras pessoas, a gente mesmo. E às vezes acaba vendo alguns gatilhos, algumas coisas que você fala, caramba, mas eu já me cobro tanto, a pessoa também tá me cobrando. Eu preciso fazer mais. E aí você acaba não se permitindo viver ou desfrutar de determinados momentos. Mas a pessoa não tem culpa. Tudo depende da importância que a gente dá e da maneira que a gente reage às situações. Então, se eu aprendo a me priorizar,
aquela cobrança da pessoa passa a não fazer sentido e não tem importância pra mim. Mas é um desafio, é uma jornada, é um caminho a perseguir, tá bom? Beijo, Silvio. Sua linda, boa noite. Aí a pergunta que eu vou deixar pra você hoje, nessa live linda do não positivo, pra quem chegou agora, o não positivo é você saber falar não pras pessoas, situações que não vão agregar nada pra você, ou que você vai investir muita energia para pouco retorno, e saber falar sim para os seus valores, para os seus sonhos, para as suas crenças, para as suas prioridades, para os seus sonhos, enfim, para tudo aquilo que você almeja na sua vida. Tá? E a pergunta que eu vou deixar hoje é a seguinte: você não acha que está na hora de você começar a focar mais em você? Você não acha que está na hora de você escolher começar a focar mais em você? Te faço um convite. Escolha ser você, o foco principal da sua vida, protagonista, a protagonista da sua história. Não é à toa que eu escolhi como tema da minha mentoria, escolha ser você o foco principal da sua vida. Que é isso que eu almejo, que você sempre possa escolher fazer um lindo dia e ser o foco principal da sua vida. Diga sim para você e não para tudo aquilo que não faz sentido. Chega de se deixar de lado, de deixar os seus sonhos, as suas prioridades, os seus momentos de lazer, de descanso. Aqui, ó, tô fazendo live, tô aqui conversando com vocês e tô com a perninha pra cima, descansando. Dormi 4 horas de ontem pra hoje. Tô nativa desde então, com pausas, com descanso, por isso que eu consegui chegar aqui, senão eu não conseguiria. Fiz exercício físico que dá energia pra gente, por mais que a gente esteja cansada, dá uma carguinha na bateria. E é isso, é você aprender a gerir seu tempo, lidar com as suas emoções, fazer aquilo que realmente vai levar você em direção ao seu propósito de vida, tá bom? Quero agradecer todo mundo que compartilhou, que esteve aqui, que está assistindo agora essa gravação. Quer dizer que eu sou muito feliz e muito grata de poder fazer parte de tudo isso. Eu percebi ontem, só ontem, juro pra vocês, que caiu minha ficha de que esse meu propósito de levar consciência para as pessoas, de mostrar que existem outras possibilidades, na verdade já fazia parte da minha vida. E eu não tinha essa consciência. Então eu fico muito feliz e muito grata por saber que cada vez mais eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Que o meu Ikigai é realmente através da comunicação mostrar que existem infinitas possibilidades para que a gente viva cada vez mais de uma forma leve, fácil, divertida, sem deixar de realizar os nossos sonhos, estar junto com as pessoas que a gente ama, fazendo as escolhas que mais são congruentes pra gente, tá bom? Escolha ser você o foco principal da sua vida. Um beijo a todo mundo. Faça uma excelente noite. Escolha fazer todos os dias, um excelente dia, viu? Até mais. Gratidão a todos vocês. Boa noite. Tchau.